nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos olhos a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Muito boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Esperamos que todos tenham tido uma Páscoa abençoada, feliz, e nós desejamos a continuação. E continuamos a rezar também pelas pessoas que sofrem daquela doença, e todas as doenças e as famílias, que tudo corra para o melhor à vontade de Deus. É tempo de falar com Deus, é tempo de adorar, glorificar a Deus, e é por isso que nós aqui se encontramos todos juntos, por essa grande celebração.
não só da ressurreição de Jesus Cristo, que é o mais principal de tudo, mas para a nossa vida, para a nossa ressurreição, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e para todo o mundo. Nós todos temos uma coisa em comum, todos nós precisamos da bênção de Deus. Todos nós precisamos da sua ajuda e nós falamos com o Pai do Céu. Pai do Céu, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela força divina do Espírito Santo, abençoai todos aqueles que nos estão acompanhando nesta hora para glorificar o teu santo nome. Nós recordamos e vemos aqui em 2 Coríntios 10, 4 a 5, que nos diz: as armas com que quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e proteção que nós podemos ter e o conhecimento da palavra de Deus que nos leva a um pensamento total da sua obediência. A nossa fé é a esperança em Deus. Vamos ouvir a sua palavra, porque a fé vem de ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, como diz em Romanos 10, 17. E convido para que abrem a sua Bíblia para nós irmos ao Evangelho de hoje. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, e nós vamos ler do verso de 11 a 18. Nós preparamos para esta leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Boa tarde. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Naquele tempo, entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Portanto, ela exclamou em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhes tinha falado. Palavra da salvação. Glória a vós. Como tem dito que os nossos ensinos são sempre bíblicos da palavra de Deus, e não há ninguém no mundo que possa mudar os ensinos de Deus. Ainda que nós tentássemos em mudar os ensinos de Deus, não havia significado algum, porque Deus é perfeito e os seus ensinos são os ensinos que nós todos necessitamos e todos precisamos de os seguir. Ainda hoje pus no Facebook a respeito de uma porta aberta, de uma oração de milagres. E é de verdade que muitas vezes nós não podemos ver o milagre que nós pedimos a Deus. Mas Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de curas. Nós temos que acreditar para que possa trabalhar a nosso favor e na nossa vida. Já por algumas semanas que nós temos neste Facebook Live, e eu quero dizer antes de começar o sermão de hoje que sinto saudades do meu povo, daqueles que costumavam estar aqui conosco. Eu estou-os vendo na minha memória, na minha mente, sentados aqui na minha frente, mas sei que eles estão nas suas casas ouvindo a nossa mensagem. E sabemos também que um dia mais tarde, talvez daqui a 3 semanas, nós estejamos novamente o lugar aberto para as pessoas virem. E espero que nessa altura esteja tudo bem
com todos, para que todos nós podemos se juntar novamente, fisicamente, para glorificar o nome de Deus. Que é importante em nós se juntar fisicamente, para testemunhar, para ajudar, levantar e compartilhar a mensagem do Evangelho. Falando no Evangelho de hoje, nós temos que compreender a maneira em que Jesus e os discípulos e estas senhoras estavam trabalhando naquele momento, porque era um fim de semana de confusão. Além que Jesus Cristo tinha dito que isto é seguido o Evangelho da Páscoa domingo passado. Além que Jesus tinha dito aos seus discípulos e às pessoas que os seguiam que ia morrer na cruz e que ia ressuscitar o terceiro dia. Falando no terceiro dia, deixa-me responder uma pergunta que eu tive de uma pessoa que disse: mas como é que Jesus esteve morto 3 dias se a gente celebra a morte de Jesus na sexta-feira, sábado e domingo? Ele não teve 3 dias morto, porque foi na sexta-feira à noite, e se a gente fizer a conta que era 3 dias, 24 horas por dia, não dá certo. Mas Jesus nunca disse que ia estar no túmulo 3 dias, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Na sexta-feira conta 1, no sábado 2 e no terceiro, que é o domingo da manhã. Só para responder à pergunta que estava. Mas o que eu quero falar aqui hoje é interessante, porque muitas pessoas que acreditam em Deus, mas pensam que não são bons o suficientes para que Deus responda às suas orações. Muitas pessoas procuram outras escadas, outros caminhos, outros degraus, para que venham pedir a Deus uma coisa por entre meio de qualquer coisa que não seja o que Deus nos ensina. E por isso muitas pessoas podem perder o milagre, podem perder que seja o que pediram a Deus, porque Deus tem um canal. E há muitas pessoas que dizem: mas todos os caminhos dão para o céu, e de todas as maneiras que nós rezar chega a Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque Deus perdoa a cada um de nós quando nós se arrependemos. Primeiramente, nós temos que se arrepender antes de rezar a Deus. Nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Deve ser a primeira coisa que nós, quando se aproximarmos de Deus. O povo cristão, antes de falar com Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que tenho em falar com Ele, mas ao mesmo tempo peço perdão pelos meus pecados, porque eu sou pecador. E eu peco todos os dias. E tu pecas todos os dias. Nós somos pecadores. Pronto, o ponto é esse. Nós somos pecadores. Mas, no Evangelho de hoje, nós temos aqui a Maria Madalena. Se a gente sabe a história de Maria Madalena era uma mulher da noite. Era uma senhora da noite. Ela era uma senhora que vivia numa região muito triste, como hoje, aqueles lugares que há muitas drogas e senhoras da noite e bebidas e essa coisa toda. Esta senhora era famosa por isso. E esta foi a mesma senhora, Maria Madalena, que um dia se apresentou na pregação de Jesus Cristo, quando Jesus estava pregando, e ela chegou lá com 7 demónios dentro de si. Jesus expulsou 7 demónios desta mulher. E é interessante que esta mulher era uma das mulheres mais desprezadas da comunidade, era uma daquelas senhoras que ninguém queria se associar com ela, mas Jesus convida todos. Não faz diferença a nossa história. Nós somos convidados para vir à mesa do Senhor. E este Evangelho nos mostra que esta mulher, que era uma mulher de má fama, uma mulher que era rejeitada pelo povo, mas Jesus a acolheu. Como Jesus acolheu a mim e Jesus acolhe a ti. Jesus não está olhando para o que fizeste, mas Jesus olha o nosso coração se nós de verdade se arrependemos, de verdade nós queremos mudar a nossa vida. E esta Maria quis mudar a sua vida. E por isso nós podemos ver, a partir do Evangelho de domingo passado, domingo da Páscoa, que diz que ela foi chamar, ela e 3 mulheres, foi chamar os discípulos, Pedro e João, e eles vieram ao túmulo, e eles viram que o túmulo estava vazio, e eles caminharam para a sua casa, e este Evangelho de hoje, no verso 11, era a continuação. Quando os discípulos caminharam para a sua casa, Maria ficou. Maria estava procurando um corpo morto, em vez de um corpo vivo. E este Evangelho é importante para nós, porque para que a gente reconheça
se nós temos a servir um Deus vivo ou um Deus morto. Faz muita diferença como é que nós se aproximamos de Deus. Maria estava cega. Maria Madalena estava completamente cega. Além que ela se debrou, como diz o Evangelho, ela baixou-se para baixo, ela olhou para o túmulo onde estava Jesus Cristo e ela viu 2 anjos, um aos pés e outro à cabeça. 2 anjos. E ela nem sequer notou que eram anjos do céu. Ela podia ter dito, 2 anjos aqui? Não. Ela pergunta aos anjos, onde está o corpo de Cristo? Ela estava fixada num corpo morto. Ela não estava lembrando, ela não estava compreendendo que Jesus tinha dito, eu vou sofrer, eu vou à cruz, eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Porque se ela estivesse lembrando isso tudo, se tivesse acreditado nisto tudo, ela não estava em busca de um corpo morto. Se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo, nós não vamos atrás de qualquer ensinos. Nós buscamos os ensinos bíblicos, os ensinos da palavra de Deus. E assim Maria estava fixada onde está o corpo do meu mestre. Ela não se queria para os anjos, que eram anjos, um aos pés e outro à cabeceira. E ela chorando. Os anjos disseram, por que choras? Ele não está aqui, ele está vivo. Mas mesmo assim, ela não acreditou. Ela continua chorando e fazendo as perguntas, onde puseste o corpo do meu mestre? Jesus atrás dela faz lembrar quantas vezes nós choramos na vida por mágoas, por tristezas, por dores, qualquer coisa, e Jesus está tanto perto de nós. Até a Bíblia diz que Ele está em nós, quando nós o recebemos. E Ele pergunta, por que choras? De novamente, mas Jesus perguntando a ela por que choras. Ela voltou-se e ela nem sequer conheceu que era Jesus Cristo. Vamos perguntar, se Jesus bater à tua porta, pensas que o conheces? Se Jesus hoje entrasse na tua vida, se Jesus hoje visitasse na tua casa, se Jesus visitasse no hospital, na casa dos idosos, onde estiveres, tu sabes se o conhecias ou não. Maria Madalena não conhecia Jesus Cristo. Maria Madalena pensava que Jesus Cristo que era o jardineiro que estava a cultivar no jardim. E ela até percebeu-se que seria ele que tivesse tirado o corpo de Jesus. E ela vai novamente, ela está fixada. Eu digo-vos que o Evangelho de hoje nos mostra que há muitas pessoas completamente cegas, espiritualmente, completamente cegas, não veem a palavra de Deus, não veem o Evangelho de Jesus Cristo, não reconhecem o que são os ensinos espirituais. Nós seguimos um caminho diferente. Nós seguimos um caminho que nós possamos ver. Maria queria ver o corpo de Jesus Cristo. Maria não deu a conhecer que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Maria não acreditou, Maria não se lembrou, Maria, de qualquer maneira, não se fixou nos ensinos de Jesus Cristo, mas andava sobre a sua memória, o seu pensamento. Onde está o corpo do meu mestre? Ela perguntou. É interessante que Jesus aqui fala de 2 maneiras. Primeiramente, Jesus, nas suas palavras, Jesus diz mulher. Há muitas coisas que as pessoas se pensam, mas porquê é que Jesus dizia mulher? Porquê é que Jesus não disse Maria? Lembra-se da história com a sua mãe, no casamento de Caná? Ela diz, mulher, o que é que tem com isso? Porque Jesus falava que era Deus. E ele disse, mulher, por que choras? Quem procuras? Está aqui. Era o que Jesus queria dizer a ela. Quem procuras? Está aqui. Não vês? Estou à tua frente. E quantos de nós, por muitas vezes, rezamos e procuramos um Deus, mas nós estamos numa ilusão e nós estamos rezando a um Deus desconhecido. Um Deus que não é o Deus verdadeiro. E Maria não o conheceu. E depois ele disse, a Maria vai muito depressa e diz, suponho ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me, onde o pusestes, que eu irei buscá-lo. E Jesus, nesta altura, Jesus disse a ela,
Maria. A diferença do Evangelho de Jesus, a primeira vez, dizer mulher e depois Maria, quando nós estamos na presença de Jesus Cristo não olha para a história da vida da pessoa, o que é que a gente fez no passado, como é que a gente vivemos o passado. Ele olha no presente. Ele estava olhando para ela, Maria, no presente. Estava-lhe confortando. Estava dizendo, tu estás aceita. Aceita. Que a palavra Maria quer dizer, muitas pessoas não sabem, mas a palavra Maria quer dizer exaltada por Deus, de Deus, que ela é o nome exaltada por Deus. E ele diz aqui, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico e disse, Rabboni, quer dizer mestre. Mestre, disse-lhe Jesus, não me retenhas, não me segures. Não me segures porque eu ainda não subi ao Pai. Irmãos e irmãs, todos nós que vivemos neste mundo, todos nós que vivemos num corpo mortal, nós não podemos receber louvores que são do céu, que são do nosso Pai. Jesus, mesmo além da sua ressurreição dos mortos, Jesus no seu corpo mortal, antes de subir ao céu, ele nem sequer podia receber glórias. Isto mostra que não há ninguém que vivesse no corpo humano que possa receber a glória que é de Deus e de mais ninguém. Não faz diferença qual é os ensinos que nós aprendemos. A Bíblia nos informa. A palavra de Deus nos ensina. E ele disse a ela, eu ainda não subi ao meu Pai, mas escuta as palavras de Jesus. Atente. Presta atenção a estas palavras, porque essas palavras são palavras maravilhosas para o povo cristão, o povo que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele disse, ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos. Quem é os irmãos de Maria Madalena? Vai a meus irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus Cristo? É aqueles que o recebem, é aqueles que acreditam nele, é aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ele disse, vai a meus irmãos e diz-lhe, sube para meu Pai. Escuta bem, sube para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Vocês entendem o que Jesus estava dizendo? Não é só o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Isto são palavras maravilhosas para quem presta atenção. E diz Maria Madalena, correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Na Bíblia, de capa a capa, põe o crente em Deus, quem recebeu Jesus Cristo, quem nasceu de novo, na mesma importância da importância de Jesus Cristo próprio na Terra. E algumas pessoas vão dizer, mas não é bem assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um triângulo, o Senhor em três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que se fixar no nosso Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque é o Filho nosso irmão. E nós nos tornamos herdeiros da salvação interna, da ressurreição, por causa da herança que nós temos do nosso Pai Santo, o nosso Pai do céu. Por causa disso é que é muito importante em nós saber e recordar. E nós queremos falar em senhoras, que há muitas pessoas, muitas vezes, que não pensam que as senhoras que serviram Jesus Cristo. Há denominações cristãs que não aceitam as senhoras ler o Evangelho ou fazer qualquer pregação. A Bíblia fala sobre as senhoras em certas maneiras no Velho Testamento, que as senhoras não tinham direito a pregar na igreja. Mas no Novo Testamento nós podemos ver que houve mulheres seguidoras de Jesus Cristo, Maria Madalena, umas da frente, e uma mulher, como eu já disse, que era de má fama, uma mulher que tinha uma vida diferente, mas uma mulher que se arrependeu da maneira que estava vivendo e teve uma nova vida em seguir Jesus Cristo. E é isto que Jesus nos convida, para que a gente nasce de novo, para que a gente se arrependa e para que a gente viva uma vida
seguindo os seus ensinos. Mas os seus ensinos, eu sei que há muita gente doente com doenças bastante rigorosas e rezam muito, e rezam muito, e rezam muito, mas será que estão rezando ao Pai do céu? Como Jesus disse, tudo o que pedires ao Pai, pede em meu nome. Jesus é o único transportador da nossa oração a Deus. Não há outra. Não há outro mediador entre o homem e Deus senão Jesus Cristo. Vamos a ver que as mulheres que corriam, havia 12 discípulos, nós todos sabemos que havia 12 discípulos que seguiam Jesus Cristo. Mas havia também mulheres que seguiam desde a Galileia até Jerusalém. O Evangelho de Marcos diz que nas atitudes de 3 palavras que as mulheres faziam, seguiam Jesus: seguir, servir e subir. Até Jerusalém, em Marcos 15:41, os primeiros cristãos não tiveram a oportunidade nem de resistir, elas como discípulos, mas elas eram seguidoras de Jesus Cristo, serviam Jesus Cristo, e nós podemos ver, nós podemos ter o nome de 6 delas, mulheres que estavam espalhadas pelas páginas do Evangelho de Jesus Cristo. Maria Madalena, que é aquela que nós falamos hoje do Evangelho de Lucas 8:3, Joana, a mulher de Cusa, que era em Lucas 8:3, a Susana em Lucas 8:3, Salomé em Marcos 15:40, Maria, a mãe de Tiago e de José, em Marcos 15:40, e a mãe dos filhos de Zebedeu, em Mateus 27:56, que foi aquela que foi a Jesus e dizer: os meus filhos são belos. Os meus filhos são melhores do que ninguém. Eu quero que o Senhor prometa uma coisa, que eles se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Lembram-se dessa história desta mãe? Essa é que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Em todos estes versos bíblicos nós podemos ver, como em João 19:25, Maria Madalena era em primeiro lugar, indicando em fazer o líder do grupo dos discípulos de Jesus, das senhoras. Há muitas outras mulheres amigas de Jesus que nós também podemos ver nas páginas da Bíblia, como Maria e Marta, que eram amigas de Jesus e irmãs de Lázaro. Se diz que sigam Jesus desde a Galileia, em Mateus 27, no verso 55-56, em Marcos 15, no 41, o que nós podemos acompanhar junto aos 12 discípulos que são registrados em Lucas 8, no verso 1 a 3. E, portanto, diante de Maria, que chorava angustiamente ao túmulo de Jesus Cristo, nós queremos falar nas pessoas hoje que choram de tristeza nas suas casas, nos hospitais, na casa dos idosos, em qualquer lugar. Há pessoas chorando. Há corações partidos. Há tristeza pelo mundo fora. E Jesus nos convida neste Evangelho, que não faz diferença como tens vivido a tua vida, mas a tua escolha. E assim, depois de passar este domingo de Páscoa, depois da celebração gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus continua ainda hoje, no Evangelho de hoje, a perguntar a Maria: por que choras? Jesus hoje se virava para ti e dizia: por que choras? E cada pessoa tem uma razão, seja ou qualquer maneira, uma coisa que está acontecendo na vida que não está caindo bem, se é por doença, se é por má relação, se é por uma coisa ou para outra. Eu quero que vocês se lembrem que Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior que a doença, Deus é maior que o problema, Deus é maior... Mas Deus quer curar as pessoas de dentro para fora. De dentro para fora. Aqui está um problema, muitas vezes. Nós queremos que Deus cure o nosso corpo. Mas Deus quer curar a raiz da tua doença. Em todos os milagres bíblicos que Jesus fazia, Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. Nós temos que pedir perdão a Deus, em nome de Jesus Cristo, de dentro do nosso coração, em reconhecer que nós somos pecadores.
A Bíblia nos diz que tanto doença como problemas, dificuldades qualquer da vida, por muitas vezes que é uma chamada de Deus. Deus nos está chamando a atenção. Por causa disso é que eu digo, o que está acontecendo agora pelo mundo fora, talvez seja Deus chamando a atenção ao mundo, ao seu povo. Imagina que Deus olhava para baixo, para o mundo, e via como a maior parte do seu povo o estava rejeitando. Uma grande parte do povo que não quer oração, não quer ir às igrejas ou pertencer à igreja, que a igreja somos nós, se juntar em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, para glorificar aquele santo nome. Vir em testemunhar que nós somos crentes de Deus. Uma grande parte do povo estava rejeitando Jesus, rejeitando a Deus, ainda hoje continua a rejeitar. Mas nós podemos ver pessoas na televisão a pedir oração. Pessoas em dúvidas nas suas casas, fechadas, devem ter algum tempo para pensar. Tem que depender de alguém. Alguém que tenha mais poder do que nós próprios. Como eu já disse a semana passada, não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o presidente de qualquer nação que possa parar essa crise, essa doença. Não é presidente, não é governo, não é ninguém que te possa dar mais um dia de vida senão Deus. Não há ninguém que possa te curar a não ser Deus. Podes ir à junta médica e os médicos podem ser um instrumento usado por Deus, mas em tudo isso tem as mãos de Deus. Não há pastores, padres, bispos, papas, nada. Ser humano nenhum. O ser humano são todos pecadores, nós todos estamos distantes da glória de Deus, a não ser pelo intermédio de Jesus Cristo. Por causa disso é que nós temos que saber que estas tragédias da vida, essas doenças, essas coisas que acontecem na vida, nós temos que confiar em Deus. Maria estava completamente em procura do corpo morto. Nós também podemos estar em procura de Deus vivo, do nosso Senhor e Salvador, mas nos caminhos errados, nos lugares errados, onde Ele não está. E é por isso que a gente temos que reparar que Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E ainda não havia compreensão, nem Maria nem os seus apóstolos. Mas ele não sabia o que nós sabemos hoje. Eles tinham visto falar em Jesus. Muitas pessoas vão às igrejas, ao lugar, e ouvem falar em Jesus. Ouvem falar um pouco sobre Jesus Cristo. E depois as outras coisas vêm e ficam uma mistura completamente de confusão. Uma coisa que nos confunde, uma coisa que nos faz separar do que é a verdade de Deus. Maria acreditava em Jesus Cristo. Mas Maria estava fixada num corpo morto. Tu podes acreditar em Jesus Cristo, mas não o suficiente para deixar os outros deuses, aqueles deuses falsos, aqueles deuses que é fantasia, aqueles deuses que foram escolhidos pelos homens do mundo. Por isso, este evangelho é muito importante para a gente reparar na nossa vida. Quando também choramos pela presença de Deus. Ele está ao nosso lado. Mas nós nunca demos o passo de fé em o receber como Senhor e Salvador para que Ele viva dentro de nós. Para que Ele não esteja atrás de nós. Esperando para que a gente volte a nossa cara para Ele. Esperando para que a gente o convide. Esperando para que a gente o aceite. Jesus tem andado atrás de ti toda a tua vida. Se ainda não o recebeste, hoje é o dia em que voltares para o outro lado. Viver de outra maneira, escolher uma outra vida, a vida que seja obediente à palavra do Senhor. E para nós sermos obedientes à palavra do nosso Senhor, nós temos que rejeitar outros ensinos que não são de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Quem procuras, muitas vezes choramos por causa da nossa falta de fé
e confiança na palavra de Deus. Se nós não temos a fé e a confiança na palavra de Deus, nós temos que chorar. E nós vamos chorar, nós vamos chorar, e nós vamos chorar, e nada acontece. Há muita gente que diz, eu rezo e rezo e rezo, mas nada acontece. Jesus Cristo disse, não rezares a Deus, ao Pai, em meu nome. Se não perdoares o teu irmão, se não perdoares a tua irmã, o que é que Jesus disse? Se vieres para Deus em oração, mas se tiveres algum rancor entre ti, se não perdoares teu irmão, se não perdoares tua irmã, vai e perdoa a teu irmão e a tua irmã. Porque se não perdoares os homens, Deus não perdoa. E nós temos que ser perdoados para que a gente possa receber um milagre de cura, uma bênção de Deus e a nossa salvação própria. Tudo começa em nós e não em Deus. Deus já fez a sua parte. Deus estava atrás de Maria. O que é que buscas? Eu estou aqui. E por muitas vezes nós vamos andando na nossa vida. E nós vamos andando, e Jesus vai atrás para que a gente pare, para que a gente se vire ao contrário, para que a gente o receba, para que a gente o siga. Mas nós vamos sempre para o lugar errado. Mas lembra-te que Deus te está vendo, Deus te conhece e Jesus está sempre atrás de ti. Jesus não te quer perder, Deus não te quer perder. Sofremos muitas vezes pela nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus. Por muitas vezes, quando eu estou pregando a palavra de Deus a pessoas, e pessoas muitas vezes dizem, ela é um falso profeta. Como é que eu posso ser um falso profeta se eu estou pregando a Bíblia Sagrada? É você que não tem a fé em Deus, você não tem a confiança na palavra de Deus e você não acredita na palavra de Deus. E se a gente continua a viver sem entender ou sem querer acreditar na palavra de Deus, não é um mensageiro. Não é eu, nem qualquer outro mensageiro pregador da palavra de Deus que faz diferença, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é em nós ouvir a mensagem verdadeira. A mensagem da palavra de Deus, da carta que Deus nos escreveu, que é a Bíblia Sagrada. O mundo espiritual está tão perto de nós e nós somos incapazes de percebê-lo, concentrados que estamos em prestar atenção às coisas e às pessoas que nos rodeiam. Nós perdemos o milagre, nós perdemos a salvação, nós perdemos os benefícios que Deus nos quer dar nesta vida. Porque nós estamos muito preocupados com as coisas que nós aprendemos do mundo, com as pessoas que nos rodeiam, com as tradições e costumes, com tudo isso. Por causa disso, como Maria Madalena, nós confundimos a presença de Jesus com a presença de outras pessoas. Maria, frente de Jesus, pensando que ela era o jardineiro. Maria, que estava reparando, dizem que ela teve que se abaixar. Ela viu 2 anjos, um aos pés e outro à cabeceira. Ela nem sequer percebeu que era anjo do céu. Irmãos e irmãs em Cristo, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês percebam que é a verdade da palavra de Deus que nos abençoa, que nos guia e que nos dá salvação. E essa palavra vem por intermédio de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Portanto, é muito importante em nós reconhecer que nós não podemos estar ausentes da palavra de Jesus quando Jesus está presente na nossa vida. Jesus está ao teu lado, Jesus está atrás de ti, Jesus está te convidando, Jesus está te procurando, Jesus está te tentando convencer para que tu voltes para Ele, para que tu o recebas. E por muitas vezes nós, infelizmente, preferimos seguir os ensinos do mundo do que os ensinos de Jesus Cristo. Porque orar em nome de Jesus Cristo. Qual é a razão que a gente temos que orar a Deus só em nome de Jesus Cristo? Porque é que nós não podemos rezar a Santos ou a Maria ou essa coisa? Porque não foi os ensinos de Jesus Cristo, foi os ensinos do mundo. Os ensinos de Jesus Cristo, diz a resposta da Bíblia, devemos orar a Deus em nome de Jesus Cristo, porque é o único meio aprovado por Deus para que nós sejamos dignos,
para que nós possamos ser dirigidos a Deus, pelo intermédio de Jesus Cristo. Há aquela ponte de separação do pecado e do Santo Pai do céu, que só Jesus Cristo fez aquela união na cruz. Mas ninguém morreu na cruz senão Jesus Cristo. É fácil de nós compreender isso. E nós podemos ler a nossa Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, em João 14:6. Mas uma prova que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. E podíamos dizer que nós podíamos rezar a outro qualquer. Mas já não estava pregando a palavra de Deus, estava pregando os ensinos mundiais. Eu não fui chamado para pregar os ensinos do mundo. Eu fui escolhido para pregar a verdade da palavra de Deus. E acredita que só a verdade da palavra de Deus pode curar. Só a verdade da palavra de Deus te pode abençoar, dirigir ao caminho certo. Jesus também disse aos seus apóstolos fiéis, eu vos digo em toda a verdade, se pedires ao Pai qualquer coisa, Ele vos dará em meu nome. Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 23. Então, em João capítulo 16, no verso 23, Jesus disse novamente, ele usou aquela palavra curta, eu vos digo, em toda a verdade, se pedires ao Pai qualquer coisa, irmãos e irmãs, se eu dissesse que eu podia rezar a qualquer outra coisa se não ser ao Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estava dizendo que Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz não vale nada para mim. As suas palavras não têm valor. Os seus ensinos para mim não fazem sentido. Eu vou seguir o meu caminho, não o caminho de Jesus Cristo. E isto aqui, a nossa pregação, a nossa união, é para que vocês conheçam a verdade, para que vocês possam escolher o caminho que vocês querem seguir. Eu não quero convencer para vocês fazer desta maneira, daquela maneira. A escolha é vossa. Deus vos dá a liberdade. Quem sou eu para tirar essa liberdade que Deus vos dá? Deus vos dá a liberdade para vocês escolher o caminho. Jesus só se apresenta dois caminhos na nossa frente e Jesus diz, este é o meu caminho, aquele é o caminho estranho, segue o caminho que quiseres. E como ministro de Deus, eu estou aqui para que vocês vejam qual é o caminho que Jesus vos convida. E qual é o significado, e qual é o destino que esse caminho nos leva. Mais motivos para nós orar em nome de Jesus Cristo. Nós honramos Jesus Cristo e o seu Pai, Deus, como diz em Filipenses 2, do verso 9 a 11. Mostramos que reconhecemos que a morte de Jesus Cristo foi a provisão de Deus para nos salvar em Mateus 20, 28. Em Atos 4, 12. Reconhecemos o papel sem igual de Jesus que intercedor entre Deus e os homens em Hebreus 7, 25. Respeitamos o papel de Jesus como sumo sacerdote, que pode nos ajudar a ganhar uma boa posição perante a Deus, como em Hebreus 4, 14 a 16. E são os ensinos de Deus, os ensinos da Bíblia Sagrada. Para a instrução da Bíblia Sagrada, para nós rezar, antes de tudo, recomendo que nós podemos ver em Timóteo 2, que diz para que a gente possa, antes de tudo, Paulo escreveu, recomendo que se façam súplicas, orações, em ações de graça por todos os homens. Nós devemos rezar por todas as pessoas do mundo. Nós devemos rezar pelas pessoas que estão sofrendo por essa doença, pessoas que estão sofrendo por outras doenças, pessoas que estão em problemas de relações, pessoas que estão em problemas com os seus filhos em drogas, pessoas que têm problemas de tudo. Nós devemos rezar por todo o mundo. Não é só por nossa família. Eu rezo para meus filhos, para minhas filhas todos os dias à noite. Os pagãos também faziam isso. Os fariseus também faziam isso. Mas Jesus disse, reza pelos teus inimigos, reza pelos estranhos, reza pelo aquele mundo que nem sequer te conhece. Nós devemos rezar por todos os homens e mulheres, pelos reis, por todas as autoridades, presidentes, governadores, etc, etc. A Bíblia diz no verso 2 que nós devemos rezar por essas pessoas. E no verso 3 diz, isso é bom e agradável perante Deus,
nosso Salvador. Deus gosta quando os seus filhos rezam pelas pessoas estranhas, pelas pessoas nossos inimigos, pelas pessoas que nós nem sequer conhecemos. Mas nós rezamos pela tropa que está nos defendendo, pelos bombeiros, pela polícia, pelos médicos, pelas enfermeiras, por todas as pessoas que limpam os hospitais, as pessoas que fazem todos estes serviços. Essas pessoas merecem a nossa oração. Deus, proteja essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Uma coisa tão fácil para nós fazer. Isso é bom, diz no verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No verso 4 diz, Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma coisa que nunca muda. Nunca mudou, nunca vai mudar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nada muda. Esse é que é o Deus verdadeiro. E no verso 5 diz, escuta bem, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, se fosse de outra maneira, Jesus tinha escrito completamente diferente. Ele tinha dito, quando tu rezares, reza em nome de minha mãe, quando tu rezares, reza o nome de João, de Pedro, de Andréa, Batista, Alfaiate, o nome de todos. Mas Jesus não disse isso. Jesus diz que ele é o único. E eu estou falando com vós, com uma doença grave, com uma doença bastante rigorosa, doença talvez que nem os médicos podem fazer nada, só Deus pode fazer. Eu não quero que sejas enganado por ninguém. Eu quero que recebas os benefícios de Deus. E para receberes os benefícios de Deus, eu te peço a mesma coisa que Jesus nos pediu. Se acreditas em Deus, acredita também em mim. Jesus disse em João 14, no verso 1, se acreditas em Deus, acredita também em mim. Eu não estou-vos dizendo para vocês acreditarem em mim, eu estou a dizer para vocês acreditarem em Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que é o nosso advogado, que é o nosso irmão mais velho, que é aquele que morreu na cruz para que a gente recebesse os benefícios sem ir à cruz. E eu sei que há muitas pessoas bastante doentes com cancro. Há pessoas com tantas doenças, dificuldades na vida. E eu não quero que vocês pensem que Deus não se importa. Mas um grande problema pode ser que vocês estão a rezar ao Deus enganado. Vocês estão a falar de uma pessoa que viveu no corpo como nós vivemos e morreu. E o corpo está debaixo da terra. O espírito está com Deus. Mas esse espírito que está com Deus não pode fazer nada. A Bíblia diz que a pessoa que morreu e foi para Deus não pode nos ajudar a nós. Há só uma ajuda, que é de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. No verso 6 diz, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele se entregou por todos. Ele se entregou a si mesmo. Ele não entregou mais ninguém. Ele foi por si mesmo pagar para a nossa dívida. E nós saímos da Semana Santa. Nós entramos nessa nova semana após da Páscoa. E nós se encontramos, muitos de vós se encontram com grandes dificuldades, grandes problemas, grandes doenças, se encontram só, se encontram tristes, se encontram em confusão, se encontram em tantas dificuldades na vida. Mas há uma saída, e é Jesus Cristo. No verso 6, vou repetir que é importante para vocês verem, a qual se entregou a si mesmo. Voluntariamente, Jesus Cristo pagou pelas tuas doenças, pelos teus problemas, pelas tuas dificuldades. Só o que tu tens que fazer é acreditar nele. Mas se Jesus pagou pelas tuas dívidas, como é que tu podes ir ter com outra pessoa que não pagou nada por ti? Lembra-te, só Jesus pagou pelas tuas dívidas. Mais ninguém. Mais ninguém foi à cruz. Mais ninguém pegou nos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Mais ninguém apanhou a facada de lado. Ninguém derramou sangue senão Jesus Cristo. A morte na cruz da semana passada
A ressurreição do domingo, a continuação da nossa vida cristã é para que a gente se faça lembrar o sacrifício que ele fez na cruz por nós, mas ninguém o fez. E quando nós adoramos a qualquer outra pessoa, a qualquer outra imagem, nós estamos voltando as costas ao Deus verdadeiro. E é uma coisa que Deus não faz, Deus não compartilha o seu louvor, o seu poder com ninguém. Com ninguém. Portanto, é muito importante. Foi ele que deu por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, na cruz. Agora, como é que nós recebemos Jesus Cristo? Nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração. Não é da oração que nós rezamos, não é das orações que nós rezamos. O que é que Jesus Cristo disse? Aquele que não morrer por si próprio não é digno de mim. Nós temos que deixar a pessoa velha morrer e nós tornarmos novas pessoas em Cristo. Ele disse: pega na tua cruz e segue-me. Irmãos e irmãs, eu vos convido para a sua doença, para os seus problemas, pegarem tudo isso e seguir Jesus Cristo. O aceitar como Senhor e Salvador. Agradeço a todos me escutar. Uma boa noite para todos e até sexta-feira, se Deus quiser, onde eu voltarei para mais pregação bíblica da Palavra de Deus. Até lá, fique bem. Deus os abençoe para sempre. Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho